Olá pessoal, meu nome é Kelly Noronha e juntamente com meu colega Breno Magnus, hoje nós trataremos do autor Darcy Ribeiro. Darcy nasceu em 1922, Montes Claros, Minas Gerais. Foi filho do pai farmacêutico e da mãe professora. Se destacou por ser um grande antropólogo, educador, escritor e político brasileiro. Após largar a Faculdade de Medicina, Darcy se formou em Ciências Sociais em 1946 e é conhecido por viver várias vidas em uma só, ou seja, teve diversas realizações, das quais podemos destacar. Primeiramente, trabalhou muito em defesa da causa indígena. Trabalhou no Serviço de Proteção ao Índio, organizou e passou a dirigir o Museu do Índio do Serviço de Proteção aos Índios, colaborou com a fundação do Parque Indígena do Xingu, escreveu vários trabalhos em defesa da causa indígena. Além disso, organizou o primeiro curso de antropologia na Universidade do Brasil em Rio de Janeiro. Já foi nomeado ministro da Educação, chefe da Casa Civil, porém, em 1964, após o golpe militar, ele foi exilado no Chile e no Peru. E volta ao Brasil somente em 1976, onde vem a se dedicar à educação. Ele escreveu várias obras sobre etnologia, antropologia, educação, além de seus romances. Seu último trabalho foi em 1995, que foi O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. E nessa dedicação à educação, ele foi eleito para a cadeira número 11 da Academia do Brasil de Letras. O Darcy Ribeiro é visto hoje entre os intelectuais do Brasil sobre as causas indígenas, sobre a questão da cultura, mas ele não se destinou apenas a esse aspecto. Ele discutiu várias teses genealógicas do Brasil, o que seria entender a origem do Brasil sobre todas as nossas matrizes de formação. Darcy Ribeiro possuía várias teses, mas podemos dizer que a tese principal dele foi a mestiçagem, onde, para ele, partia da ideia que o Brasil é formado por uma violência em todos os espaços constituídos. A constituição e a formação do Brasil na mestiçagem, na mistura, que são os vários elementos étnicos que formaram em si uma grande violência. Essa tese aborda principalmente uma crítica a Gilberto Freire e fala sobre escravidão, imigração e cultura. Podemos citar outras teses do Darcy Ribeiro, como a gestação étnica, que trata sobre conflitos interétnicos. Temos também a tese cunhadismo, que trata de questões indígenas e a incorporação de estranhos. Outra tese é o racismo assimilacionista, que trata da cor da pele. Para Darcy, o racismo brasileiro é um racismo de cor de pele e não de origem étnica. Outra tese fundamental do Darcy Ribeiro é a ideia de vários Brasis. Essa tese fala sobre as misturas que o brasileiro tem na sua formação, caracterizado sempre pela noção de violência. Todas essas teses são melhor abordadas nas obras do Darcy Ribeiro. Então, do que se trata essas três principais obras? Bom, a primeira, que é o processo civilizatório, trouxe os grandes problemas da evolução das sociedades humanas. Ele dá início aos estudos sobre antropologia das civilizações, sua motivação de tornar compreensível a formação dos americanos. A segunda é As Américas e a Civilização, que trata das causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. E a terceira, que é o povo brasileiro, que nós trataremos daqui em diante. Existem várias obras do Darcy Ribeiro, mas a principal delas é o povo brasileiro. Iremos falar um pouco mais sobre essa obra. Para Darcy Ribeiro, a definição de um povo se dá por características próprias, como a cultura e a etnia. Assim, o povo brasileiro é formado por três matrizes: os europeus, os indígenas e os africanos. Há uma complexidade na formação do povo brasileiro,
quando essas três matrizes étnicas e culturais entraram em contato, resultante da colonização do que hoje é o Brasil. Com a colonização e interação entre essas matrizes, surgem os brasilíndios ou mamelucos, assim chamados por Darcy Ribeiro, que são o resultado da miscigenação dos povos indígenas, que se concretizou através do cunhadismo. Temos também os afro-brasileiros, que são descendentes dos povos africanos, que foram reiterados de suas terras para serem escravizados na América. Tanto os mamelucos quanto os afro-brasileiros, sem ter uma terra onde tivessem identificação, tiveram que construir uma cultura própria com as experiências que aqui viviam, formando o povo brasileiro. Segundo Darcy Ribeiro, essa nova cultura que surgiu, resultado da miscigenação, é a nova cultura, é a formação do povo brasileiro. Darcy Ribeiro admirava o trabalho do antropólogo Gilberto Freire, mas ele faz grandes críticas à obra Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Para Darcy Ribeiro, não existe na prática o que o Gilberto Freire defendeu como democracia racial. Basta olharmos para o passado de violência e exploração que o Brasil viveu e vive para percebermos que as desigualdades sociais estão relacionadas às desigualdades raciais ou étnicas. Então, continuando o estudo da nossa obra, Darcy dá início a estudar o processo de guerra e a situação econômica do Brasil. Darcy define que vivemos em um estado latente de guerra, que se iniciou lá nas etnias matrizes, que são os índios, os brancos e os negros, mas que nessas guerras se encontram fatores sociais, de classes e bases ligadas às diferenças étnicas e culturais, ou seja, o preconceito. E a partir disso, Darcy dá exemplo de 3 guerras e mostra a origem desses conflitos. Então, a primeira guerra que ele dá exemplo é a Guerra dos Cabanos, e ele define como um conflito interétnico. Por quê? Porque é a guerra de sobrevivência, porém não é a guerra entre pessoas de etnias matrizes. São pessoas advindas da miscigenação. É a população neo-brasileira cabocla, os mais pobres, contra a população luso-brasileira que detinha o poder. A segunda guerra que ele dá exemplo é a Guerra dos Quilombos. Ele define como um conflito racial, porque envolve as 3 matrizes da sociedade, pois desde que chegou os navios negreiros, os negros lutam para tirar essa inferioridade que é imposta, que é mantida através da opressão, dificultando eles trabalharem como pessoas normais. A terceira guerra que ele dá exemplo, então, é a Guerra dos Canudos, e ele define como um conflito classista, pois são os coronéis, as pessoas que detêm o poder, contra as pessoas negras e os mestiços, que são os pobres. Já no negócio econômico, Darcy define o Brasil como um negócio empresarial, que é produto da implantação e da interação de 4 ordens empresariais, que possuem diferentes funções, variadas formas de mão de obra e graus de rentabilidade. A primeira forma, então, foi a escravidão dos africanos, que acabou trazendo muitos lucros para os portugueses através da lavoura açucareira e a mineração de ouro. Já a segunda forma foi a exploração do índio. Apesar dos jesuítas lutarem contra a escravidão dos índios, eles de alguma forma tentavam segurar os índios nesses locais, através principalmente do cristianismo, e os índios tinham que fazer trabalhos para os jesuítas, mas que não eram considerados naquela época como exploração. A terceira forma, então, foi a multiplicidade de microempresas. Essas microempresas que foram se instalando no interior do Brasil permitiu a sobrevivência dos envolvidos e deu essa interação entre os luso-brasileiros, os índios e os negros. Assim formou o seu povo brasileiro. E a quarta e última empresa, que para sobre as outras 3, é o núcleo portuário de banqueiros e comerciantes de importação e exportação, que tem uma grande economia e é a mais lucrativa, pois tem a tarefa de intermediar as relações entre o Brasil, a África e a Europa no tráfico marítimo de escravos. Bom,
Agora irei falar sobre os 5 Brasis de Darcy Ribeiro. Através de um processo de miscigenação da cultura, através de relações econômicas, que vai gerar o que o Darcy Ribeiro vai chamar de povos neobrasileiros. Para Darcy Ribeiro, o Brasil que temos hoje é formado pela desaculturação e miscigenação das 3 etnias matrizes, os europeus, os indígenas e os africanos. Com essa desaculturação surgem os novos brasileiros. O primeiro é o Brasil crioulo, que é resultado da implantação da economia açucareira e seus anexos na faixa litorânea da Bahia ao Rio Grande do Norte. Essa cultura se estabeleceu através da relação dos senhores do engenho, de origem europeia, e os escravos de origem africana. O segundo é o Brasil caboclo, que é resultado entre a miscigenação de europeus e índias através do cunhadismo, se estabelecendo na região norte, vivendo atividades extrativistas, principalmente oriundas da cultura indígena. O terceiro é o Brasil caipira, sendo resultado entre a miscigenação de europeus e índios. Segundo Darcy Ribeiro, esse povo é despretensioso economicamente. É um Brasil que deseja viver mais no interior. O quarto é o Brasil sertanejo. É estabelecido no interior, no sertão, vivendo principalmente da pecuária extensiva, utilizando geralmente a mão de obra familiar e lutando para sobreviver às adversidades. O quinto é o Brasil sulino. Para Darcy Ribeiro, existem 3 povos formando o Brasil sulino, que são os gaúchos, os matutos e os gringos. Darcy Ribeiro explica as configurações desses povos, cada um com suas origens e culturas. Segundo Darcy, estes 5 Brasis formam o Brasil atual que a gente tem hoje. Bom, a partir então da obra de Darcy, que diz que o povo brasileiro surgiu da miscigenação de negros, brancos e índios, surge uma dúvida. Por exemplo, se os portugueses tivessem chegado no Brasil de uma forma menos brutal, quem seria o povo brasileiro? Será que o povo brasileiro não eram os indígenas que aqui viviam? Porque diversos conhecimentos que eles obtiveram através de muito esforço, nós levamos até hoje, por exemplo, da agricultura, de alguns dos alimentos consumíveis, plantas medicinais. Então, os índios viviam muito bem sem os portugueses. Eles dominavam o Brasil, eles não precisavam dos portugueses. Então, será que o povo brasileiro não são os índios? Deixamos aqui algumas indicações para vocês. Entre elas, temos uma série chamada O Brasil de Darcy Ribeiro, que conta com 5 episódios que celebram o legado do saudoso antropólogo. Indicamos também 2 filmes baseados nas teses do Darcy Ribeiro. O primeiro se chama Terra dos Índios e o segundo se chama O Povo Brasileiro. Para quem se interessou no assunto, existem inúmeros artigos baseados nas teses do Darcy Ribeiro. Indicamos que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada no Google Acadêmico. Agora, iremos responder a alguns questionamentos. O primeiro questionamento é: de onde viemos? Ou seja, o nosso passado. Para Darcy Ribeiro, viemos a partir dos índios, que, através do cunhadismo, estabeleceram relações com povos estranhos, no caso, os europeus. Temos também os afro-brasileiros, que são descendentes dos africanos, que foram marginalizados de suas terras e foram escravizados na América. Então, para Darcy, a formação do povo brasileiro se dá através dessas 3 matrizes: os europeus, os indígenas e os africanos. O segundo questionamento é: quem somos? Ou seja, o presente. Para Darcy Ribeiro, a cultura brasileira é resultado da miscigenação dessas 3 matrizes de formação. E a terceira pergunta é: para onde vamos? Atualmente temos 2 grandes problemas sociais, que é a falta de investimento em educação e o racismo, que também está vinculado com violência. No quesito educação,
Darcy utiliza a seguinte frase, que já fazem mais de 38 anos que ele falou. Se nossos governantes não fizerem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construírem presídios. E o que está acontecendo atualmente? Poucos investimentos na educação, presídios lotados, e onde os investimentos em presidiários chegam a ser 13 vezes maiores que os investimentos em estudantes. E o segundo tópico é o racismo. Darcy define o racismo brasileiro como sendo assimilacionista, ou seja, o racismo não é pelas origens étnicas, mas sim pela cor da pele. Por exemplo, uma pessoa que se considera parda pode ter racismo contra uma pessoa negra. E para Darcy, essa democracia racial só poderá acontecer após ter a democracia social, onde negros e brancos têm as mesmas oportunidades. E a partir disso, trouxemos duas ideias principais de Darcy. A primeira é: por que o Brasil não deu certo? E foi na tentativa de responder essa pergunta que Darcy se motivou a escrever o livro O Povo Brasileiro. Darcy acredita que o Brasil foi um fracasso devido ao seu povo ser amplamente explorado, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar e ouro, mas que principalmente esses produtos não ficavam no Brasil, não era um investimento do povo brasileiro, mas sim enchiam os pratos das pessoas que viviam em outros países. O povo não trabalhava para si mesmo, trabalhava para exportar, ou seja, os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. O problema é que continua acontecendo, pois ainda somos explorados com baixos salários e a maioria das mercadorias são exportadas. A segunda indagação que deixamos é uma frase do Darcy Ribeiro. E ela diz o seguinte: presente, passado, futuro. E ele responde: tolice, não existe. A vida é uma ponte interminável. Vai se construindo e destruindo. O que vai ficando para trás com o passado é a morte, e o que fica vivo segue adiante. Bom, com isso a gente pode interpretar que o Brasil está em uma evolução, mas que a gente já não chega em nenhum resultado, a gente estagnou. Bom, vocês acham realmente que o Brasil deu errado? Vocês acham que o Brasil é uma catástrofe? Vocês acham que essas ideias do Darcy Ribeiro fazem sentido ainda nos dias atuais ou não? Fizeram sentido naquela época? Comentem aí o que vocês acharam.